Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise completa do relatório gerencial de setembro de 2025 do fundo Kinea Oportunidades Real Estate, mais conhecido pelo seu ticker CORE11. O nosso objetivo aqui é bem direto, entender os principais números do fundo e o mais importante, o que a própria gestão está dizendo sobre o futuro. E já vamos começar com um número que chama bastante atenção. Para o mês de setembro de 2025, o fundo anunciou uma distribuição de R$ 1,25 por cota. É um valor bem expressivo que vem se mantendo nos últimos meses e com certeza se destaca no setor. E isso, claro, já levanta uma primeira questão. Pois é, essa distribuição gorda de dividendos parece não conversar muito bem com o preço da cota lá na bolsa. Então, a pergunta central que vai guiar toda a nossa análise é essa: como pode um fundo com um dividendo tão alto estar sendo negociado com um desconto tão relevante em relação ao seu valor patrimonial? Vamos investigar. E os números deixam essa discrepância bem clara. No fechamento de setembro, o valor patrimonial da cota, ou seja, o valor contável dos ativos do fundo, era de R$ 105,90. Só que, no mercado, o preço era de apenas R$ 72,70. Essa diferença toda resulta num dividend yield mensal de 1,72% sobre o preço de mercado, um número, sem dúvida, muito atraente. Fazendo a conta, essa relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial nos dá o famoso indicador P sobre VP, que no caso do CORE11 ficou em aproximadamente 0,69. O que isso significa na prática? Significa que a cota está sendo negociada por apenas 69% do valor dos ativos do fundo. É um desconto de 31%. E para entender os motivos por trás disso, a gente precisa olhar para a operação. Então, vamos começar pelo começo, analisando o desempenho operacional e os destaques do portfólio, que, aliás, tiveram notícias bem positivas nesse período. Antes de mais nada, só para a gente nivelar, o KR11 é o que chamamos de um fundo de tijolo, com foco total no segmento de lajes corporativas. O objetivo principal dele é bem claro: gerar renda com aluguel de um portfólio de edifícios de altíssimo padrão. E o grande fato relevante do mês foi justamente a assinatura de um novo contrato de locação com a Argo Transmissão de Energia. Esse contrato foi super importante porque levou a ocupação da Morumbi Office Tower, um dos principais ativos do fundo, para 100%, o marco e tanto. O impacto dessa nova locação fica bem visível aqui, na taxa de vacância física do fundo. Ela caiu de 6,23% em agosto para 3,96% em setembro. É uma redução bem substancial e que mostra não só a qualidade do portfólio, mas também a eficiência da gestão em conseguir locatários no mercado que é bem competitivo. Muito bem, agora que a gente viu a parte operacional, vamos mergulhar no fluxo financeiro para entender de onde veio e para onde foi o dinheiro do fundo em setembro. Olhando a demonstração de resultados, a gente vê uma receita total de pouco mais de 13 milhões de reais, contra a despesa de mais ou menos 1,1 milhão. Isso gerou um resultado líquido de quase 12 milhões. Mas o ponto de atenção aqui é a composição dessa receita. E aqui está um detalhe fundamental para a nossa análise. Daqueles 13 milhões em receitas, 4,17 milhões vieram de aplicações financeiras do dinheiro que o fundo tem em caixa. Ou seja, essa receita financeira representa uma fatia bem significativa do resultado e é um dos pilares que sustentam a distribuição de dividendos atual. Outro ponto interessante, o valor que foi distribuído, de 12,03 milhões, foi um pouquinho maior que o resultado do mês, de 11,98 milhões. Essa pequena diferença foi coberta com resultados que o fundo já tinha acumulado, uma estratégia comum para manter a distribuição de dividendos mais estável. Ok, vamos dar uma olhada agora nos ativos, nos prédios que formam o portfólio imobiliário do CORE11. O portfólio é bem concentrado, mas de altíssima qualidade. São 4 edifícios corporativos localizados em regiões supernobres de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que dá a eles o status de ativos premium. Em relação aos contratos de aluguel, a receita está bem equilibrada entre os dois principais índices de inflação do país. Quase 55% dos contratos são reajustados pelo IPCA e os outros 45% pelo IGPM. Isso cria um balanço bem interessante para proteger o capital contra a inflação. E agora, a gente chega na parte talvez mais importante do relatório, o momento em que a própria gestão nos dá a chave para entender de uma vez por todas essa relação entre preço, valor e dividendos do fundo. É isso mesmo, no próprio relatório, a gestão deixa bem claro que existe uma mudança significativa e já planejada para a distribuição de rendimentos no futuro.
Essa citação do relatório é a peça central do quebra-cabeça. A gestão informa que, depois de um evento que vai acontecer, a expectativa é que os dividendos anuais se estabilizem numa faixa entre R$ 7,00 e R$ 27,56 por cota. E a explicação para essa mudança está aqui, nesse passo a passo. Em dezembro de 2025, o fundo vai usar o seu caixa para fazer o pagamento final da aquisição dos seus imóveis. Com isso, o saldo em caixa vai diminuir drasticamente e aquela receita financeira extra que compõe o resultado hoje vai simplesmente deixar de existir. O efeito prático disso tudo está aqui. Aquele dividendo mensal de R$ 1,25 vai ser ajustado para um novo patamar, estimado entre 60 e 63 centavos por mês. E pronto, isso responde à nossa pergunta inicial. O mercado já está precificando o fundo não pelo dividendo de hoje, mas sim pela capacidade de geração de renda que ele terá no futuro, já sem essa receita financeira temporária. Para a gente fechar, vamos então fazer um balanço final e consolidar os principais pontos dessa nossa análise. Resumindo, temos um cenário com duas faces. Do lado positivo, o portfólio é de altíssima qualidade, a vacância está baixíssima e um ativo super importante está 100% ocupado. Já nos pontos de atenção, o dividendo atual de R$ 1,25 é temporário e uma redução forte é esperada, já que essa distribuição toda é sustentada por um dinheiro em caixa que tem data para acabar. E isso nos leva à reflexão final. Será que esse desconto de mais de 30% no P sobre VP já reflete de forma justa essa transição de um dividendo temporariamente alto para um nível mais modesto no futuro, mesmo considerando a excelente qualidade do portfólio? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a tese de investimento no Core 11 daqui para frente.